a gente pode garantir que mais ansiosos do que vocês que de repente ficaram privados de ver os vídeos da Combinha, ninguém está mais ansioso para voltar a mexer nela do que eu e a Bianca, principalmente a Bianca. A gente nos últimos meses está com muito serviço de carros de clientes que vocês têm acompanhado aí. A gente conseguiu mostrar coisas que, francamente, se não fosse o Rodolfo, se não fosse o patrocínio do Rodolfo, a gente jamais, o nosso canal jamais teria condições de mostrar para vocês, como algumas peças exóticas, como por exemplo um Fusca com duas Webers 40 e assim por diante. E por conta disso a gente acaba priorizando projetos alheios e acaba tendo que adiar os nossos próprios projetos. Por pressão violenta da Bianca, uma vez que a gente já estava com as peças aí, a gente vai fazer uma pequena melhoria aqui na Combinha. E dessa vez a pequena melhoria vai tratar de fazer funcionar de fato o quebra-vento, travar esse vidro na posição, fazer com que esse daqui tranque. Porque essa Combinha aqui, ela, em nenhum lugar que a gente vai, a gente consegue trancar ela. Então ela fica o tempo todo aberta. Para que a gente consiga trancar ela em definitiva, a gente vai começar pelas portas. A porta do salão também não tranca, a porta ali traseira também não. Mas a gente vai começar aqui por um motivo muito simples. Porque os vidros aqui, num dia de chuva, a gente não consegue travar e a gente acaba se molhando. Ainda que a gente não tenha alergia à água, mas acaba sendo às vezes inconveniente. E agora que a gente está em pleno outono, a gente pega umas noites bastante frias aí quando a gente sai com a Adelaide para buscar a Bruna, e a gente sente bastante frio na Combinha. Como as peças já chegaram, a gente vai fazer essa pequena melhoria. Antes de começar o serviço, vale a pena a gente explicar a abordagem que a gente vai fazer aqui. Eu costumo dizer muitas vezes, acabei dizendo algumas vezes, mas aparentemente as pessoas que assistem assimilaram muito bem o conceito quando eu digo, aqui não é a TV a cabo. E por quê? Porque a gente tem um orçamento limitado, tá? A gente tem um tempo limitado e a gente tem uma lista de prioridades. Não é simplesmente igual nos programas da TV a cabo que o cara encosta uma Kombi e ele faz um serviço completo, seja qual for, tá? Como se fosse, vamos dizer, a coisa mais fácil do mundo. Claro, eles acabam mostrando aqueles probleminha besta, o cara liga o cabo do distribuidor ao contrário, sai uns fogo pelo carburador, é sempre a mesma conversinha, tá? Então esse é um dos motivos pelo qual a gente acaba, vamos dizer, deixando de assistir esses programas. Por outro lado, esses programas eles mostram e têm mostrado muita coisa que só nos meus sonhos mais loucos de adolescente eu teria condições de ver. E hoje a gente vê um cara desmontando o motor, ainda que ele não dê uma explicação convincente do ponto de vista técnico, mas pelo menos você vê, tá? Pelo menos você vê as coisas acontecendo ali. E a técnica você vai buscar em outro lugar. O grande problema, eu acredito, é que esses mesmos programas, eles acabam simplificando demais as coisas, e uma pessoa, como eu diria, com menos experiência, ela pode acabar ou menosprezando um serviço de um cara com mais experiência, ou então sendo enganada por um cara com segundas ou terceiras intenções aí, e eventualmente até com mais experiência. Simplesmente porque as coisas não são tão simples como elas aparecem na televisão. Então aqui, depois de conversar um pouco com a Bianca, eu expliquei para ela que dentro da nossa realidade, dentro do nosso orçamento, a nossa proposta vai ser fazer os vidros fecharem a porta, fechar e ficar completamente operacional essa parte aqui. Tá, então antes de começar a desmontar, e aí quando a gente estava mexendo no carro do Gaban, a gente já comentou, muita gente fracassa porque simplesmente desmonta tudo, para depois pensar quanto vai custar ou onde que vai encontrar as peças, e o negócio acaba desanimando, a pessoa acaba não montando. Então a gente prefere ter a Combinha assim, do jeito que ela tá para o resto da vida, do que de repente desmontar ela e ela ficar parada simplesmente porque você não encontra uma peça ou porque você não tem dinheiro para arrumar. Sim, porque no mundo real o dinheiro ainda
é a parte fundamental de qualquer projeto que você vai fazer, e principalmente numa carniça velha igual essa combinha aqui, tá? Então tudo custa dinheiro, e eu mesmo, quando a gente começou a discutir isso daqui, que foi em dezembro de 2014, eu considerei e até conversei com a Bianca, a gente já desmontar completamente a porta e dar um trato nela. Quando a gente comprou a Kombi, essa porta ela tava com um papelão aqui fechando, então eu comprei a Kombi no escuro. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi arrancar o papelão que estava aqui. Eu fiquei bastante feliz quando eu vi o estado da folha de porta, tá? Eu acho que nem se eu tivesse escolhido eu teria encontrado uma em tão bom estado. Essa porta aqui, pode mostrar aqui, Bianca. Essa porta aqui particularmente, ela tem uns problemas bem feios aqui. Já deu um problema aqui na dobradiça, foi soldado aqui. Ali embaixo a gente tem alguns podres que futuramente talvez a gente arrume. Não está aparecendo aí, ela está embaixo, isso, por aí, está embaixo do meu pé. Então a minha ideia inicial, eu falei para Bianca, vamos arrancar as portas, eu já dou um trato completo nas portas. A gente pode até mesmo pintar a porta. E depois de uma pequena discussão, ela me convenceu, na verdade, que não era o momento de mexer na porta, uma vez que essa estrutura toda aqui, ela sai por intermédio de 6 parafusos aqui que fixam esse quadro, que também é conhecido como cajado. Essa estrutura sai como um todo e a gente consegue trabalhar ela do jeito que a gente quiser, dar o acabamento que a gente quiser. E no momento que a gente for fazer o acabamento, a funilaria aqui da porta, basta você soltar os mesmos 6 parafusos que o serviço daqui para cima não vai perder. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que avaliar de forma consciente se vale a pena você fazer um serviço parcial igual que a gente vai fazer. Na Combinha vale, numa Brasília vale se tiver necessidade, num Carmanguia, por exemplo, onde esse quadro aqui solta. Agora, num Fusca não vale, porque você não tem essa peça que não sai, então não faz sentido você trocar todas as borrachas para depois de 2, 3 meses desmontar tudo para fazer a pintura ou a preparação da porta. Então esse é um ponto que eu quero tornar público, vamos dizer assim, consciente, porque a gente optou por fazer o reparo dessa forma. Tô com medo de desmontar? Claro que eu tô, porque tem parafuso espanado, tem rosca detonada. Eu não sei se na hora que eu desmontar isso aqui vai se partir em 2 pedaços, esse cajado aqui, essa moldura, tá? Então eu tô, vamos dizer assim, não é um serviço tranquilo que você faz de olho fechado. Antes, no entanto, de soltar o primeiro parafuso, o que eu e a Bianca fizemos? Avaliamos aqui toda a estrutura de metal, por exemplo, isso aqui, que está completamente podre. Vimos o que a gente gostaria de trocar no mundo dos sonhos e o que foi possível de fato a gente trocar no mundo real. Tá? E na verdade a gente conseguiu quase que conciliar aí as duas realidades. E essas duas realidades que a gente conseguiu materializar na forma de peças novas nos levam ao conto do Zé Frizinho. Bom, hoje é o grande dia do conto do Zé Frizinho. Antes que você torça o nariz, Tonela, para de pegar no pé dos meninos. Muito bem. O Zé Frizinho, no meu conceito, no conceito na verdade de todo mundo, é aquele cara que sempre vai olhar o objeto alheio, que no caso aqui se trata de carro, mas existe Zé Frizinho em todas as áreas do conhecimento humano, tá? E o Zé Frizinho é aquele cara que sempre vai olhar o objeto alheio e vai colocar um defeito, simplesmente porque ele não o possui, tá? Então é sempre o cara que vai olhar, pô, podia não ter isso daqui, pô, é um Porsche 911 73 RS, ah, mas eu gosto do vermelho, eu gosto com as rodas vermelhas, não gosto dos com a roda azul, e assim por diante. Para o Zé Frizinho, que o conceito é invejoso, nunca tá bom. Na verdade, o pessoal às vezes confunde o Zé Frizinho com aquele cara que resolveu, ou que confunde o carro restaurado, um carro reformado no padrão original com um carro original. Carro original são os carros do William, por exemplo. Aqueles são os carros originais. O carro do Tid, o Fusca Espetacular, não é um carro original. O Fuscati não é um carro original. O meu vermelho é um carro original. Essa Combinha aqui é um carro cansado. É um carro cansado.
O fato de amanhã eu resolver pintar ela, desmontar, raspar até a lata, aquela conversa toda, e pintar ela na cor original, não vai tornar ela um carro original. Então esse é o primeiro conceito que a gente vai separar. A grande questão é que esse conceito de originalidade afunila o gasto das pessoas que estão atrás de melhorar um carro, de reformar o carro, afunila em alguns pontos chaves do comércio. Pô, só ali vai ter as peças, só ali vai ter as peças, e assim por diante. A partir do momento que você se livra dessas correntes que te prendem aí num friso, tá? Apesar do friso ser de alumínio, ele pesa como um chumbo para quem está acorrentado ao frisinho. Você tem a opção de personalizar teu carro da forma que você quiser, seja no estilo do Fusca Espetacular, seja no estilo do Fuscatia, vai depender do teu gosto e do teu orçamento. Infelizmente, quando você opta pelo caminho da falsa originalidade, que é o carro que pretende parecer original, mas que ele é um carro reformado, os caminhos, as vias são poucas e normalmente são caras. E por que eu estou insistindo em falar isso? Porque a nossa experiência no mundo dos Zé Frizinhos foi triste. E eu falo isso por quê? Porque eu não tive que lidar com um Zé Frizinho, mas eu tive que lidar com uma pessoa que lida com Zé Frizinhos e acabou me tratando como se eu fosse um Zé Frizinho. Mas enfim, vamos à história. Aqui eu separei as peças que a gente comprou em 4 grupos. O primeiro grupo, apesar de singelo, é essa moldura do quebra-vento. Ou da, como é que chama mesmo no sul? Ventarola. Tá? Da ventarola da porta do motorista. Tá? Por incrível que pareça, é uma peça aparentemente nova. Não se deixe enganar por essa camada de... Não vou nem falar que é ferrugem isso daqui. Eu vou falar que é pátina, porque tá muito bonito. Eu mesmo montaria assim mesmo. Tá, então isso aqui deve ter um século, tá guardado. A gente comprou essa peça no começo de janeiro. Compramos de um particular, não era um mercador de Zé Frizinhos, não era um mascate de antiguidades. A gente comprou de um cara que tinha algumas peças velhas lá, isso aqui aconteceu de estar com ele. Ele vendeu pra gente, se eu não me engano, estava no Paraná. E postou no correio, a peça extraviou. Demorou quase 2 meses para chegar pra gente. Mas tudo bem, eu entendi o problema. Infelizmente a pessoa que me vendeu não tinha outra para substituir essa. E aqui a questão não era nem o valor da peça, porque eu acredito que ele cobrou bem o preço justo por essa peça. Ele cobrou, se eu não me engano, R$55 ou R$65, um preço que eu considerei bastante justo por uma peça novo de estoque antigo, como no Zé Frizinho World costuma se dizer. Tá? Então essa foi a primeira peça, ela acabou chegando em fevereiro e isso daí acabou adiando um pouco o nosso projeto. Buscando as peças que a gente precisava de um ferro aqui, de uma estrutura que vem aqui de fora a fora, que eu nem sabia na verdade como que era, porque eu ainda não desmontei isso daí, a gente vai ter que descobrir sozinho e eu espero não ter péssimas surpresas. Encontrei um comerciante na internet que vendia um par disso daqui. Agora vem o conto do Zé Frizinho. Ele vendia um par dessas peças aqui. E eu, como eu só preciso daquele lado, eu questionei, você me vende só de um lado? Esse eu não vou identificar quem é, porque não faz sentido, tá? Faço questão de identificar quem me atendeu bem, tá? Mas só peço que você tome cuidado com as pessoas que não me atenderam bem, mas também não faz sentido nenhum eu divulgar, você fique atento apenas. Encontrei essa peça como um par. Perguntei pra ele, falei, pô, eu só preciso de uma, você me vende? Vendo, claro. Muito atencioso. Olhei as peças dele no site e ele tinha bastante coisa de combinha. Vamos deixar claro aqui que nada é raro, tá? Nada é raro porque é tudo feito na China pela West Coast Metric ou pela wolfsburgwest.com. Ou seja, é tudo peça chinesa. Não tem problema nenhum nisso. Simplesmente os chineses estão vivendo a revolução industrial deles. Daqui provavelmente 40 ou 50 anos está todo mundo falando chinês, tá? Ou trabalhando para um chinês, porque simplesmente o Ocidente está vivendo uma vida de comemoração e festa, não sei o que se comemora tanto no Ocidente. Enfim, vamos voltar na nossa Kombi, enquanto a gente tem tempo de ter ela. Essa pessoa, então, ele tinha várias peças que me interessavam. Essas duas moldurinhas aqui, elas seguram essas duas borrachas chamadas entre vidros, que elas ficam no vidro fixo ali da janela. E esse daqui travaria também a janelinha móvel ali. Muito bem, tudo isso daqui estava à venda na internet e normalmente por preços redondos,
tá? Então você percebe que era um arredondamento, vamos dizer, bem generoso a favor do bolso do comerciante. E tudo bem, então eu vi essa peça, custava, eu acho que essa daqui sozinha foi R$100, mas essas daqui eram bastante caras também. Ó, essa vai, não lembro quanto que eu paguei, mas enfim, como tudo ali comprei no Mercado Livre. Como tudo no Mercado Livre você acaba pagando uma comissão, e eu vendo também o meu módulo no Mercado Livre, e eu sei que quando você não tem que pagar uma comissão, quando você faz um anúncio mais barato, a comissão é menor. E eu falei pro cara, amigo, eu tenho interesse nisso, tenho interesse nisso, tenho interesse nisso, e nessa daqui. Vamos fazer um pacote aí para eu ficar com tudo de você? Vamos, quanto que você me faz? Pô, não sei, ele me deu um desconto equivalente aí a 10 ou 15%, que seria o suficiente aí para cobrir o custo do frete. Eu falei, excelente. Fechei negócio e fiquei esperando as peças chegarem. Paguei e passou uma semana e nada das peças chegarem. Aí mandei um e-mail para ele, até então não tem problema, tá? Essas coisas acontecem. Mandei um e-mail para ele e falei, pô, e as minhas peças? Ele, tava esperando você me passar teu endereço. Eu falei, amigo, o meu endereço está no cadastro aí do site. Ah, muito bem, então eu vou te mandar. Quer dizer, e tava de fato, eu não passei o endereço 2 vezes pro cara. Bom, dali 2 ou 3 dias eu recebo as peças, tá, tudo que eu tinha pedido tava aqui, tá, elas não estavam oxidadas desse jeito, ela tava com uma camada de um lubrificante aí, alguma coisa, e eu recebi essas 2 borrachinhas que elas ficam aqui. Aqui tá o conto do Zé Frizinho de verdade, tá? Essas borrachinhas ficam aqui, encaixadas dessa forma. Não montei ainda. E o que aconteceu? Eu percebi, deixa eu tirar com cuidado que isso aqui também é uma maldição, pior que a borracha do Fruscati. Olhando o perfil das duas, eu não sei se a Bianca vai conseguir mostrar, mas são peças diferentes. Com um pouco de criatividade, a gente consegue deduzir que elas vão cumprir a mesma função, tá? Mas são de fabricantes diferentes e, sinceramente, eu acho que não vão nem cumprir a mesma função. Enfim, eu recebi, a preocupação dele era que eu liberasse o dinheiro o quanto antes para ele. Eu falei, amigo, eu vou liberar teu dinheiro. Liberei o dinheiro. Aí eu falei, olha, eu recebi 2 borrachas diferentes. Será que veio alguma errada? O perfil de alguma é errado? Mesmo porque eu nunca vi uma combinha com isso aqui montado, tá? Aí ele simplesmente, acostumado a lidar com um Zé Frizinho que não chora no valor do preço, aí entra a minha grande crítica a esse comércio que existe em torno de quem quer simplesmente manter uma bela combinha dessa, ou uma ratoeira, qualquer que seja a marca, entendeu? E aí entram o quê? Os mercenários. O cara simplesmente ele me responde o seguinte: você não me pediu um desconto? Para que eu te concedesse o desconto, eu mandei 2 peças diferentes. E vejam que o meu desconto não foi nada extraordinário. Eu falei, caramba, pô, tudo bem. Então eu gostaria que da próxima vez você me avisasse que o desconto estaria vinculado a eu ter um lado da minha Kombi diferente do outro. Já que ele está lidando com, vamos dizer, um Zé Frizinho, né? Eu falei, pô, da próxima vez você me avisa. Ele falou, você ficou chateado? Eu falei, claro. Ele falou, então vamos resolver esse problema. O que vocês estão imaginando? Que ele vai resolver me mandando uma peça para combinar com essa? Não. A proposta dele era bem esquisita no mínimo. Ele me devolveria o valor do frete, me devolveria o valor da peça e eu devolveria a peça para ele. Ou seja, ele como o senhor feudal das peças de combinhas antigas, ele me privaria de ter uma peça que não combinava com a outra só porque eu tinha questionado uma postura dele. Eu falei, não. Eu falei, não vamos fazer uma coisa, vamos deixar como tá, que eu acho que tá melhor. Senão eu vou ficar mais chateado ainda, eu falei pra ele. Eu vou ficar mais chateado ainda. Aí ele falou, não, tudo bem, mas você tem um crédito no ano 2050, quando você resolver comprar outra coisa comigo. Claro que eu não vou comprar outra coisa com esse cara, claro que eu não recomendo, tá? Mas enfim, basta que vocês fiquem atentos aí na internet. Eu acho que isso aqui teria sido tão fácil de resolver. E aí simplesmente ele ainda fala ele finaliza falando que eu não deveria estar reclamando porque uma peça dessa aqui no centro de São Paulo custaria o dobro do que eu tinha pagado. Então é como se o cara estivesse fazendo um grande favor de vender peças importadas, tá? O cara não produz isso daqui no fundo da casa dele, ele não é um artesão, ele simplesmente é um oportunista em cima dos carros antigos. E não é o único, tá? Não é o único, então eu só solicito oriento talvez que vocês tomem cuidado. Claro, a gente não montou ainda, mas isso daqui é uma borracha relativamente fácil
depois da gente trocar. E ele tinha um monte de borracha, claro que eu não repeti a compra com ele. Tudo muito revoltado com isso, resolvi seguir outro caminho. Procurei a loja de vidros mais próxima que tem aqui da minha casa. Muito bem, chama-se Pio Vidros, fica em Cotia, tá? Pio, P-I-O, Pio Vidros. Cheguei lá com essa Kombi e falei, Pio, me ajuda, preciso dessas borrachas. Tanto faz você chegar lá com uma Kombi corujinha dessa, como você chegar com um Uno do modelo mais novo. Ele não vai te avaliar pelo carro que você tem, ele vai simplesmente abrir o catálogo do fabricante de borrachas dele, ver se existe a peça que você precisa, fazer o pedido, colocar a margem de lucro dele, que um pouco me importa se é 10%, se é 90%, se é 100%. E ele vai te atender, ele não vai ficar, nossa, mas essa Kombi é rara, não, mas é difícil. Ele não vai ficar com aquela conversinha fiada que os caras jogam pra cima de todos, é frisinho. Essa borracha é muito difícil de conseguir, e porque não sei o que, não teve conversa nenhuma aqui. Eu encomendei as peças, todas as borrachas, ele conseguiu todas essas borrachas aqui pra mim, tá? Como exemplo, só como referencial, essas aqui em particular, eu paguei 20% a menos do que qualquer anúncio que você vai ver aí na internet, tá? E porque ele não tinha nem no estoque dele, ele encomendou, pagou o preço, vamos dizer, atualizado do fabricante. Isso foi em abril, acho que foi em abril, foi em final de março, começo de abril que a gente foi buscar as peças lá, as borrachas. Então eu paguei 20% a menos do que em qualquer lugar. A questão é que toda cidade vai ter uma loja de vidros para carros, aí alarmes. Vai da boa vontade do comerciante, vai da consciência dele de ser um bom comerciante ou não, de atender quem chega lá com um carro novo, quem chega lá com um carro importado e quem chega lá com uma ratoeira. Igual foi o nosso caso. Chegamos lá com a ratoeira e a gente foi muito bem atendido. Ele conseguiu até esses trinquinhos aqui pra gente, custaram R$30, eu acho. Claro, não é cromado, mas é o que existe para hoje, tá? Faltou um desse daqui, mas vai chegar essa semana. E a gente conseguiu praticamente todas as borrachas conforme não só vocês vão ver, eu espero que eu mesmo veja durante a montagem, que não tenha faltado nada, tá? Todas elas estão aqui, só faltaram duas borrachas, que são as borrachas que apoiam aqui o cajado. São essas borrachas aqui. Ele falou que nos distribuidores dele não existia mais essa borracha, não era mais fabricada. Volto eu para a internet, mas dessa vez eu não quis correr riscos. Eu fui direto no lugar que eu já comprei, não conheço pessoalmente, mas todas as vezes que eu comprei eu fui muito bem atendido lá. É uma loja que eu recomendo absolutamente, sem nenhuma restrição. zedofusca.com.br. Ele tinha essa borracha, esse par de borracha. Eu paguei num dia, meio-dia, não telefonei para encher o saco, não mandei e-mail, não fiz nada. Num dia eu fiz a compra, finalizei ao meio-dia. No dia seguinte, 5 horas da tarde, estavam entregando aqui na porta de casa essas duas borrachas. Ou seja, sem conversa fiada, sem nhenhenhê, tem a peça, você entra lá, compra e recebe. Então a gente está com praticamente tudo o que a gente supõe que a gente vai precisar. Eu espero que a gente não precise, não tenha surpresas desagradáveis e não precise de nenhuma peça que a gente tenha dificuldade para encontrar. Bom, chega de conversa fiada, vamos tratar de desmontar isso daqui, porque a gente tem muito trabalho pela frente. O que segura esse cajado na porta são dois parafusos Phillips aqui, dois sextavados aqui e dois aqui na frente sextavados também, que daqui a pouco, quando a gente levantar, a Bianca consegue mostrar pra gente. Eu já vou contar que eu me antecipei, como eu sabia que a gente ia fazer esse vídeo. Eu já venho jogando um pouco de WM aqui nas roscas para minimizar. Não estou falando que eu vou garantir com isso que não vai quebrar nenhum parafuso aí, tá? Mas eu tenho medo, na verdade, de que aconteça alguma... A gente já tem problema demais, se não tiver uma rosca espanada ou mais uma peça quebrada, tá? Já vai ser bastante trabalho aqui pra gente. Então o que eu vou fazer? Vou soltar todos os parafusos. Esses aqui, Phillips em particular, são os mais trabalhosos que tem. Então o que você precisa fazer? Você vai colocar a chave, uma chave grande, tá? E não essa chave aqui, ó. Ela pode parecer a ideal, mas ela não é, ó. Ela fica com essa pequena folga. Se você forçar com essa chave, ela simplesmente escapa, espana tua cabeça Phillips, e aí você vai chorar porque você não consegue arrancar,
essa é a chave mais ideal para a gente soltar esse parafuso. Antes de você tentar dar uma de herói aqui, eu não tenho força bastante para girar aqui, eu já sei disso, tá? E a Bianca também não. Então eu joguei o WM, coloquei a chave sem um alicate do jeito que ele está preso aqui, bati aqui atrás, dessa forma, nos dois para eles darem uma acordada. Aqui a minha chave Phillips, ela tem uma esmerilhada aqui de forma que você consiga tornar duas faces paralelas ali para você prender o alicate de pressão. E aí o alicate de pressão é ele que manda para você soltar os parafusos. Eu estou dando uma giradinha assim para evitar detonar demais a rosca, ajudar a espalhar o óleo que a gente passou. Então agora é só soltar aqui, aí sim você pode usar uma chave mais conveniente para você, uma chave menor como essa daqui. Bom, aqui são dois sextavados. Essa parte aqui, ela tinha duas tampinhas de plástico assim, que davam um acabamento todo especial para a combinha. Mas é só esse lado aqui que tinha, ó, essa porta tá bem melhor do que a outra. Tá, então com essa daqui a gente quase não vai ter problemas. O problema maior ali tá do outro lado mesmo. Então aqui eu vou soltar esses dois parafusos, vai demorar um pouco, é claro, tá? Mas aparentemente a rosca não tá detonada. E aí a gente vai levantar esse cajado. Pronto. Antes da gente avaliar essa peça, Bianca, segura só um pouquinho. A gente observa que a porta aqui, eu pelo menos eu tô feliz com o resultado que eu tô vendo aqui. Apesar da gente ter uma pequena rachadura aqui, é algo que eu tenho certeza que não vai incomodar a gente em nada. Bom, vamos avaliar o cajado agora para ver se a gente vai ter muitas surpresas. Bom, essa daqui é a estrutura que do outro lado a gente vai ter que trocar, que eu comprei. Aqui a gente tem uma que a gente nota que ela é arrebitada aqui. Sinceramente eu não sei qual seria o sistema de montagem original. De qualquer forma, para que a gente consiga retirar os vidros, a gente vai ter que soltar isso daqui. A minha opção logo de cara, para facilitar o meu serviço, eu vou rebitar essa daqui no momento que eu conseguir tirar ela e for colocar outra. Tá? Aqui a gente não nota problema nenhum, aparentemente está bem sólido apesar da ferrugem. Eu tenho um problema mais sério aqui nesse suporte da ventarola ou do quebra-vento. Tá? Essa mola aqui ela perdeu a função dela há um bom tempo. E com um detalhe, essa moldurinha aqui é a que a gente vai ter que usar, porque a que eu comprei é do outro lado. Bom, de qualquer forma, aqui também, ó. Aqui também a gente tem um podre, que a gente vai ter que fazer um belo de um remendo, tá? Então vamos fazer uma coisa, vamos deixar essa de lado, porque a gente vai trabalhar nas duas juntas e vamos tirar da outra porta. Mostra a porta. Ó, a porta tá maravilhosa, tá? Quando a gente olhar essa parte aqui, a gente tem que considerar que não vai ter Zé Frizinho aí que vai amaldiçoar a gente, porque a nossa porta tá maravilhosa. Então não é simplesmente quando você encontra um pilantra tentando te arrancar tua grana com peças porcaria aí que você vai se deixar abater. Vamos colocar lado a lado ali e ver o que tem de errado aqui. Bom, esse aqui ele já está se desmontando, ó. Então a gente aqui vai tomar um cuidado maior. Como essa peça a gente já tem, eu não vou me incomodar em dobrar ela para poder tirar o vidro. Minha maior preocupação, e da Bianca, é não deixar acontecer nada com os vidros. Ó, a gente já nota que tem um lascado aqui. Tá? Não que esse lascado incomode a gente, mas para esse lascado virar um vidro estilhaçado não precisa de muita coisa. Então eu vou separar os dois vidros dessa forma. E agora, igual naquela série do Fusquinha do Gaban, o que a gente tem que fazer? A gente já tem que determinar o que é peça que já vai direto para o inferno. Ou seja, tudo isso daqui, na verdade, tem que ir para o inferno. Tudo mesmo. Mas na verdade a gente não vai conseguir mandar tudo para o espaço. Só metade das peças, pelo menos as que a gente já comprou. Tá? Então, aqui, por exemplo, essa moldura
da ventarola ou do quebra-vento, ela vai pro inferno, ela já era. Mas o vidro não, então a gente vai ter que tomar o máximo de cuidado aqui. Eu vou pegar algumas ferramentas diferentes ali para conseguir liberar essas partes. Aqui, apesar de parecer uma besteira, é onde pode tudo dar errado, tá? Essa moldura do quebra-vento ou ventarola, eu vou descartar que a gente tá com uma nova. Mas de qualquer forma eu tenho que soltar essa porca. Essa porca ela tem duas orelhinhas aqui na arruela aqui, para que ela não solte a tua. Eu tô tentando colocar a chave aqui. E qual é o risco que você corre? Afasta um pouco aí, Bianca. Qual é o grande risco que você corre? O risco de alguma coisa escapar. Se você estourar o eixo aqui, não chega a ser um problema, ó, igual foi agora. Isso não é problema. O problema é se você apoia o teu vidro e ele quebra. Aí você passa a ter somado um problema aí na tua lista. E eu não quero gastar dinheiro com isso. Aqui uma talhadeirinha que eu estou usando, ó. Eu vou estourar o rebite. Ó. Não soltou ainda. O que eu tenho que preservar é esse olhar que sai do cajado e não o que está no meu quebra-vento antigo, porque eu vou descartar. Então eu tenho que tomar muito cuidado aqui. Pode afastar, Bianca. Pronto. Agora é só bater nele daqui para baixo. O quebra-vento saiu, felizmente. Aqui já estava estourado, então eu não vou ter dificuldade para tirar a moldura antiga. O vidrinho que para mim vale ouro, porque eu não vi para vender ainda, teria que comprar na internet e eu não estou com vontade de gastar mais dinheiro. Então aqui a estrutura está relativamente boa. Tá, a gente está desmontando para examinar. Mas é surpreendente, chega a ser surpreendente imaginar que isso aqui não é um carro, vamos dizer que foi tratado como um bibelô. Na verdade foi sempre uma máquina, uma ferramenta, que o ganha-pão de alguém. E ainda assim, 46 anos depois, tá num estado de dar inveja aí para muita porcaria de 10 anos ou menos. E aqui a gente tem uma pecinha de cromada que o Pio Vidros ele já me avisou que não tem substituta. Então aqui a gente vai ter que tomar muito cuidado com ela. E o que eu vou fazer agora, eu vou virar isso daqui ao contrário. Só que aqui você vai ter que me ajudar, tá, Bianca? Então aqui não tem segredo, a gente não vai esconder nada de vocês, mas a Bianca vai segurar a estrutura, eu vou usar essa pequena talhadeira e a gente vai decepar aqui esses dois, ou melhor, eu tô vendo que já tem um ponto de solda aqui, ó. Na verdade o que eu vou fazer aqui, eu vou quebrar aqui. Eu prefiro quebrar essa parte dessa forma, tá? E depois eu prendo na morsa ou lá depois que tiver limpo isso daqui, a gente dá uma esmerilhada e consegue remover o que tem mais incomodando aqui a gente. Mas eu acredito que dá para tirar até na furadeira, mas vai ficar legal se a gente der um jato de areia. Bom, vamos desmontar o outro. Essa moldura do quebra-vento ou ventarola do lado da porta do passageiro, a gente vai ter que aproveitar. Então eu não posso jamais permitir que o pino aqui se quebre. Então aqui você tem que ir muito mais devagar para soltar a porca, porque se você fizer uma forcinha a mais, você vai ficar num prejuízo terrível. Eu posso perder a porca sem problema nenhum, mas eu não posso perder esse pino, e eu espero não perder, ó. Mas eu acho que agora já a pior parte já passou. Olha, eu já vi muito carro que estava em perfeito estado, simplesmente precisando às vezes de pequenos cuidados, que depois de um churrasco na casa onde se encontra um cunhado, um vizinho e outras espécies perigosas aí para os carros,
depois de um churrasquinho num sábado à tarde, depois de estarem cheios de coragem líquida na circulação, eles decidem que é o momento deles desmontarem um carro, porque eles chegaram à conclusão que eles vão reformar. E numa situação dessa aqui, um parafusinho desse, que você estoura o pino, é uma moldura do quebra-vento que você tem que comprar. E depois que a coragem líquida sai na urina, o cara vai perceber que ele fez uma grande besteira e que o prejuízo vai ficar grande. Aí é que você tem aqueles carros encostados aí e que de outra forma poderiam estar rodando numa boa. A gente já está com o quebra-vento aqui na mão. Apesar de estar bem enferrujado aqui, a gente vai conseguir, vai ter que usar esse daqui mesmo, porque a gente não tem outro. Essa é a parte que eu mais tenho medo de todo esse serviço na combinha, que é conseguir convencer o vidro daqui a se separar da moldura. Pô, Tonara, mas por que você vai desmontar? Porque eu tenho esperança de fazer um bom serviço e eu quero ver se eu pinto também essa moldura junto com a outra. Tô virando demais a peça, né? Eu quero dar o mesmo acabamento nas duas. Então agora, Bianca, você vai ter que me ajudar. A gente não vai ter segredo nenhum. Claro que se eu estourar o vidro, a gente vai mostrar, tá? A gente não tem vergonha de mostrar o fracasso, mas eu espero poder mostrar a vitória de ter soltado isso daqui e tá com o vidro intacto. Bom, a gente tá tentando soltar, a Bianca tá dando pequenas pancadinhas aqui, ó. E ele já começou a movimentar. Não tanto quanto eu gostaria, mas movimentou um pouco já. E num gesto de desespero total, eu estou usando o WM para ver se ele me ajuda a convencer o vidro a abandonar essa estrutura. Olha, afastei, tive coragem de enfiar a chave de fenda aqui um pouquinho, dar uma pequena forçadinha, e aqui eu estou colocando a talhadeirinha nessa posição. E a Bianca tá batendo para mim bem devagarinho. E aqui a gente nota que já começou a deslocar. Ou seja, aparentemente o caminho é esse. A gente já vai ter sucesso rapidinho. Bom, a gente tá morrendo de medo de estourar alguma coisa aqui, porque nem a moldura e nem o vidro a gente pode detonar. E normalmente, quando alguém vai fazer um serviço desse, ou o vidro tá quebrado, ou ele vai trocar a moldura, porque a moldura tá enferrujada. E aqui não, ó. Então aqui a gente tem que ir com bastante cuidado para salvar tudo. Já foi uns 10 minutos, mas a gente vai continuar bem devagar. Sucesso, Bianca. Na verdade a gente demorou aí uns 10 ou 12 minutos. Tá, e aqui a gente tem... A gente vai soltar essa pecinha aqui, porque a gente vai ter que reaproveitar ela depois. Mas a gente vai levar tudo para dar um jato de areia. Aqui a gente vai tirar esses rebites aqui para colocar a nova, e para poder ficar tudo novo. Pelo menos as peças que a gente conseguiu, a gente vai tentar manter tudo novinho. Bom, por incrível que pareça, a coisa que está dando mais trabalho da desmontagem é tirar essa borracha aqui, que parece que ela virou uma pedra aqui dentro. E a gente vai preparar todas as peças. Não faz muito sentido a gente ficar tentando lixar, mesmo porque, ou passar uma escova de aço, porque tem alguns pontos, como essa própria canaletinha aqui, que você não consegue acessar com nada. Mal eu estou acessando com esse gancho. E da mesma forma aqui na parte interna do cajado, em algumas reentrâncias aqui, você pode lixar quanto você quiser por fora, mas por dentro aqui você não vai conseguir fazer muita coisa. Então, para mim, a melhor abordagem que a gente pode fazer numa peça dessa, cheia de detalhes, é o jato de areia. E que certamente acaba saindo mais em conta do que o tempo que você vai perder lixando, o material que você vai gastar de lixa, desse tipo de coisa. E ainda que a gente tem muita oxidação aqui, você teria também que passar alguma química aí para neutralizar a ferrugem. Então eu acredito que é muito mais fácil e barato a gente partir direto para o jato de areia.
Não estou conseguindo remover essa borracha petrificada de forma nenhuma. Joguei um pouco de WM, deixei 10 minutos. Só então que eu estou conseguindo, ó, tirar os pedaços. Mesmo assim ela tá... Olha aí que beleza. Se o WM realmente aqui me quebrou um galhão. Bom, as duas estruturas do quebra-vento conforme a gente vai usar. Aqui os dois cajados. Se vocês observarem aqui, eu fiquei mais ou menos 1h30 para conseguir retirar aquela borracha que estava, além de ter virado pior do que um plástico bem duro, ela estava grudada ali por conta da ferrugem que aconteceu dentro da canaleta. Então, apesar do WM ter me servido muito bem até essa situação aqui, daqui para cá eu precisei da ajuda de Vulcano. Mas de qualquer forma, a gente conseguiu resolver. Aqui estão os dois trilhos ali que vão nas portas, lado direito aqui e lado esquerdo o novo. São diferentes, o original, ou pelo menos o que estava nela, tem 2 furos aqui com 2 porcas. O outro só tem 2... Desculpa, aqui tem 2 parafusos para a gente colocar porcas e aqui só tem 2 furinhos que depois a gente vai ver se a gente consegue colocar um parafuso ou alguma coisa assim. De qualquer forma é o que a gente conseguiu fazer hoje. Eu vou amanhã cedinho, eu vou levar para o jato de areia lá na retífica Pirajussara. Eu não vou mostrar o jato de areia em detalhes, mas eu acredito que vocês vão poder ver isso daí no canal da retífica lá, que eu vou fazer questão que o Fernando mostre aí todos os detalhes do jateamento. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem, que eu espero que até lá a gente já tenha evoluído mais um pouco.